Como é maravilhoso voltar à nossa sala, na sala do banquete, para concluirmos o estudo da Epístolas Paulina 3, e hoje nós vamos estudar os últimos capítulos, a começar de hoje, da sua segunda carta aos Coríntios, para aqueles que são alunos matriculados da ETAD, a aula número 9, tá? E nós vamos estudar também, simultaneamente, a aula número 10. Então faça o bom uso desta aula, com amor, com carinho, com muita gratidão. Não esqueça de deixar o seu like, fazer o seu comentário, tá bom? Porque tudo isso é feito com muito amor e muito carinho. Estou aqui com o livro da nossa querida ETAD, a lição de número 9, que nós vamos estudar, que está na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, que é a segunda carta, né? Do capítulo número 6 ao capítulo de número 9, onde nós vamos estudar as demandas do ministério do apóstolo Paulo. Para você que tem este manualzinho, você acompanha o texto primeiro, a conduta no ministério, que nós vamos estudar do versículo 1 ao versículo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6. Você que não tem este manual, que não é matriculado, mas quer fazer uso desta palavra, você abre a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 6 e o versículo de número 1 ao número 13, e você vai acompanhando. Observe que neste capítulo nós encontramos o apóstolo Paulo fazendo uma defesa do seu ministério diante dos seus inimigos, dos seus opositores, os seus perseguidores, aqueles que perseguiam o apóstolo Paulo, como persegue hoje, nos dias atuais, muitos cristãos. Então, o tema desses 13 versículos que nós vamos ler é a graça. A graça. A graça é aquela que nós conhecemos como o favor imerecido, que nós não merecemos, mas que Deus nos concede. E ele mostra como esta graça opera na vida e na obra do apóstolo. Então é neste 13 versículos que nós vamos ver a operação da graça divina na vida do apóstolo Paulo. Então, nos versículos número 1 e número 2, devemos observar com muita atenção que o apóstolo ele adverte sobre o perigo de que cada um corre de dissipar a graça de Deus. Isto é bem claro. Ele deixa bem claro que todos nós corremos um perigo de dissipar essa graça que Deus assim nos dá. Então, observe que receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta da reconciliação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a gente tem que ter muito cuidado sobre dissipar, rejeitar. Então, é como escarnecer da graça, é como você virar as costas para Deus, não dá importância a esta riqueza. É um favor divino, uma dádiva divina, que é a sua graça. Veja que o apóstolo diz no versículo 1 do capítulo 6, ele diz assim, que não recebais em vão a graça de Deus. Ele dizendo para os irmãos de Coríntios, ele constatou que os irmãos lá recebiam, não davam valor. E ele adverte, se fizermos assim como os irmãos de Corinto estavam fazendo, nós estamos adiando a decisão divina sobre a nossa vida. Está entendendo? Isso é muito importante. Não dar valor, rejeitar. Então, as bênçãos de Deus que deviam vir sobre nossas vidas, elas serão adiadas conforme o nosso comportamento.
Então é de suma importância saber que mesmo depois de recebermos a graça de Deus, podemos perdê-la. Isso é óbvio. Então não é um negócio que vem e fica impresso e não sai da nossa vida. Depende muito do nosso comportamento, da nossa postura, do nosso modo de viver. Isso é muito importante, é o que ele fala nesta carta. Então o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, que está no nosso manual, você pode consultar a Bíblia. Ele define a graça de Deus como o desejo e o poder de fazermos a vontade divina. Dá para entender? Ele faz esta definição, ele dá esta conotação, e isso é de suma importância quando nós entendemos o valor da graça de Deus. Ele diz assim, porque Deus é o que opera, tanto em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Os irmãos entenderam? É o Deus que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, ou seja, realizar, deixar isto bem claro como prática em nossas vidas. A vontade de Deus é essa. Então, o apóstolo, cuidadosamente, ele afirma duas maneiras em que a graça de Deus pode ser resistida e tornada vã. Ele deixa bem claro que ela pode ser resistida e tornada vã, dependendo dessas duas maneiras que ele coloca com muita clareza. A primeira maneira é quando nós adiamos a nossa resposta à graça que nos é concedida. A graça vem e nós viramos as costas. Nós não damos valor. Então nós estamos o quê? Adiando, não estamos dando resposta favorável à graça que foi concedida para nós como um favor que nós não merecemos. Então o apóstolo, ele contextualiza um versículo do capítulo 49, versículo 8, do profeta Isaías, com muita ênfase. Ele mostra o valor da graça que concerne no sentido da salvação. Ele diz assim, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Preste bem atenção que a graça de Deus ela está conectada diretamente à nossa salvação. E ele conclui, eis aqui o tempo aceitável. É agora. Eis aqui agora o dia da salvação. Então o apóstolo Paulo ele faz referência a um versículo do profeta Isaías, trazendo para os irmãos de Corintos o valor desta inestimável graça, que é um favor que Deus nos concede maravilhosamente, sem ter merecimento ou mérito algum do homem. Então esta graça, o desejo e a capacidade concedidos por Deus, elas crescerão, ou seja, elas crescerão ou ela pode diminuir. Ela pode fluir na nossa vida ou ela pode diminuir conforme a nossa atitude, a nossa postura diante da graça. Qual é a recepção que nós estamos dando à graça de Deus? Ou vivemos de acordo com os dons que a graça divina nos oferece, é uma opção, não tem saída. Ou nós vivemos de acordo com os dons, ou ela já não terá mais sentido para nós. Ela vem tornando-se assim vã, sem valor. Eu não dou valor. A graça que Deus me deu, eu não valorizo, então ela torna-se o quê? Infrutífera. E a segunda maneira que o apóstolo coloca está no versículo 3, quando ele adverte sobre o perigo de abdicarmos do direito de experimentar. Já pensou? Você está passando mal, está com alguma enfermidade, aí o médico prescreve um medicamento. E aquele medicamento vai resolver o seu problema. E você abre mão daquilo ali. Você não quer experimentar porque é amargo, porque é azedo, porque é doce. Muitos fazem isso. E o que é que acontece? A doença muitas vezes leva ao corpo, a óbito.
Então, mesmo assim, a graça, quando nós abdicamos, abrimos mão de um direito concedido por Deus para experimentar a graça, nós corremos um grande perigo e por isso o apóstolo ele adverte. Ele adverte quando nós abrimos mão dos favores da graça e passamos a viver uma vida de pecado e causando escândalos e tropeços na sociedade em que vivemos. Então, isso é muito perigoso, isso é muito mal para o cristão, porque isso vai tendenciosamente afastando ele da presença de Deus. Observamos ainda no versículo 3, quando o apóstolo coloca à disposição dos irmãos de Corintos, ele coloca-se como uma vitrine, examine, prescrute, veja aonde eu falhei. Ele diz assim para os irmãos de Corintos que vocês podem examinar a minha conduta de vida e também o meu exercício do meu ministério diante das acusações dos opositores, daqueles que apontavam o dedo para o apóstolo, daquele que dizia que o apóstolo vivia uma vida irregular e ele se coloca. Eu admiro muito a coragem do apóstolo Paulo, que deve ser também esta coragem de todos aqueles que levam a palavra de Deus como servo do Senhor. Veja o que ele disse aos irmãos de Corintos: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Ele tinha cuidado no andar, no falar, no agir, no fazer, no dizer, no ouvir, para que ninguém viesse se escandalizar. Vivemos num mundo que já estão perdendo a sensibilidade do pecado. E isso já está dentro das denominações e tratam agora isso como que fosse uma mera situação. Mas é um perigo muito grande, porque nós observamos que dos versículos 3 ao versículo 13, o apóstolo deixa claro as evidências da graça de Deus no exercício do seu ministério. Tudo aquilo que ele fez, ele demonstra que jamais ele fez sozinho ou por mérito, a não ser pela graça de Deus. Ele não merecia nada. Dos versículos 4 ao versículo 7, podemos observar os embates, as lutas do apóstolo, mesmo em meio às perseguições, a vida vivida, corrida, que ele vivia, querendo levar a palavra, querendo construir um povo, querendo tirar o povo do pecado, querendo levar o povo para junto de Deus. Ele sempre procurou viver dignamente e sem dar escândalo para ninguém. Falar do apóstolo Paulo é difícil, mas é honroso, porque ele é um homem que deixou as marcas. Depois de Cristo foi um ministério mais próspero que nós podemos assim ver e destacar. É tanto que ele destaca 3 situações e classifica-as com 3 evidências. Diante das demandas, diante das acusações, diante das perseguições, diante de tanta coisa, ele destaca 3 situações e classifica-as. A primeira situação que o apóstolo Paulo destaca é a vida cristã e os conflitos internos. Será que nós não temos conflitos internos? Será que nós somos santarrões que não somos assediados por maus pensamentos, de acordo daquilo que a gente vê, ouve? Então, o apóstolo Paulo, ele vivia essa situação. No versículo 4, ele fala das aflições, que são pressões físicas, das privações, das angústias que ele vivia, vidas angustiadas, as pressões que ele recebia. E quem não já sentiu angústia? Quando nós estamos angustiados, nós sentimos encurralados. É coisa horrível. Quando nós passamos por angústia, são as pressões internas que o apóstolo Paulo viveu e ele deixou bem clara para nós. Aquilo que fica martelando a sua mente, aquilo que fica dizendo que você não está certo, que você deve fazer aquilo, e você tem um paradigma que é a bússola, que é a palavra de Deus, e nós ficamos naquela guerra, e o apóstolo Paulo chamava isso a guerra do homem interior. Entendendo?
E a segunda situação, ele coloca no versículo 5, o apóstolo Paulo cita os conflitos, agora externos. Veja bem, são duas etapas, as internas e agora os externos, os açoites, as prisões e os tumultos em que envolveram a vida do apóstolo, na época onde ele pregava a palavra de Deus com muita veracidade. Graças a Deus, nós não estamos passando isso. E que Deus tenha misericórdia de nós, que isso não vem. Mas o apóstolo passou. As pressões internas passamos, mas as externas não são como o que o apóstolo Paulo passou. Não podemos comparar. E a terceira situação que o apóstolo expõe é as tribulações que acompanham a vida do cristão. Isso aí. No mundo tereis aflições. Hoje se prega um evangelho mar de rosas. Prega o evangelho da prosperidade. Prega o evangelho das riquezas exuberantes. Prega o evangelho de uma forma aleatória. Mas ele fala sobre as aflições, as prisões, principalmente na vida daqueles que se entregam e são chamados como obreiros da seara do Mestre. O apóstolo Paulo deixou lições para nós. Está bem claro no versículo 5 a ênfase que o apóstolo dá ao trabalho, às vigílias, os jejuns. Não era uma vida de regalia, não era uma vida turística como muitos querem viver hoje. Não, é de trabalhos, de vigílias, de jejuns, de orações. Infelizmente hoje, em nossos dias, muitos querem viver da obra. Mas Paulo vivia para a obra. Nunca se pregou tanto a palavra como nos dias atuais. Todo mundo agora, aquela fantasia de querer pregar, mas se veste como o mundo, como os artistas do mundo. A televisão bota lá o modismo e eles captam e se vestem e querem fazer a obra de Deus como o mundo. É uma vergonha. É uma vergonha. Eles podem ganhar até o mundo, mas corre o risco de perder a sua salvação pelo desrespeito a uma obra tão maravilhosa que é a obra de disseminar a palavra de Deus. Prega muitas vezes como cristão, mas veste-se como o mundo, se comporta como o mundo, tem um comportamento mundano e inadequado à palavra de Deus. E muitos olham para o ministério frutífero do apóstolo Paulo. O que foi que fez que esse ministério, em poucos anos, 3 anos praticamente, cresceu a ponto dele dizer aos Colossenses que o evangelho da graça, este evangelho que nós pregamos, que alguém está esperando ainda que Jesus vai voltar depois que esse evangelho for pregado, está enganado. Porque já foi pregado em todo mundo. Paulo disse, este evangelho que eu já foi pregado por mim a todos que estão debaixo do sol. Está entendendo? Então, Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, aquilo que fez o ministério do apóstolo Paulo crescer, aquilo que caracterizou a base, então, que levou ele a suportar os intempéries da vida, as perseguições, os desprezos, até daqueles que se diziam fiéis. E ele deixa bem explícito no versículo de número 6 do capítulo que nós estamos estudando, do capítulo 6 da segunda carta que ele escreveu. Ele pontua 3 virtudes que são vitais, que fazem a diferença na vida do ministro. 3 virtudes. Quem dera que nós tivéssemos constantemente pelo menos uma. O apóstolo Paulo pontua. Ele diz que são instrumentos divinos que devem estar inseridos na nossa batalha em prol da reconciliação. Ou nós usamos esta riqueza, ou nós não conseguimos reconciliar o mundo com Deus. Levar um evangelho puro, um evangelho simples, um evangelho que transforma,
um evangelho que regenera, o evangelho que livra o homem da condenação eterna. No versículo 6, ele começa primeiro falando de algo muito importante, a pureza. A pureza que o apóstolo Paulo fala deve abranger toda a nossa vida, a mente, os olhos, a boca, o nosso pensamento. Porque muitas vezes nós presumimos que alguém está fazendo o mal, isso é pecado de presunção. É a mente doentia querer ler o que está na mente dos outros. Às vezes a pessoa está até inadequada aos nossos conceitos, mas você não conhece a mente dele. Só quem conhece, graças a Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então ele fala sobre a pureza. E a pureza abrange tudo. É ser diferente. É na linguagem, na postura, nos exercícios da vida. Ser honesto, ser sinceros. O obreiro precisa ter isso? Sim, mas eu digo, todo cristão. O apóstolo Paulo aconselhou a Timóteo no capítulo 5, versículo 22 da sua primeira carta a Timóteo, dizendo que Timóteo tinha que ter ações puras. Comprou, meu irmão, pagou. Sim, sim e não, não. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala do saber. O saber aqui não se trata de um conhecimento teórico, que hoje vai na internet, a internet é rica. É rica, tem mensagem para tudo e para todos, mas precisamos saber a fonte. E pega uma mensagem e vai para a igreja, prega parecendo um exímio pregador, mas não vivem aquilo que pregam. Não vivem aquilo que pregam. Aí onde corre o perigo? Porque os olhos do mundo estão sobre nós, mas também a justiça de Deus nos acompanha de perto. Eis aí o resultado de muitas vidas sofridas porque querem fazer as coisas apenas superficialmente. Então o conhecimento foi aquilo que Deus falou para o profeta Amós: o meu povo se corrompem, o meu povo são destruídos porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus é ter conhecimento dele como ele é, da sua palavra, e não teoricamente. Teoricamente todo mundo é bom, mas na prática é difícil. Aquilo que nós devemos fazer, também devemos praticar. Isso aí é o saber. Não apenas dizer que faça, mas fazer e praticar. E hoje o que mais falta no conhecimento é o conhecimento da reverência às coisas de Deus. No versículo 6, ainda Paulo continua falando da bondade, que é indispensável na vida do cristão. A bondade é fruto do Espírito. Tem pessoas que querem os dons, mas renegam o fruto do Espírito, principalmente a bondade. Também outra coisa muito importante é que ele não deixa de focar no Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nada disso aparece na vida do ministro, na vida do cristão. Nada. Então o Espírito Santo, ele é aquele que dirige, que consola, que ensina e até ora por nós. Paulo adverte sobre o amor, que não deve ser fingido, deve ser o amor ágape, é o amor que não se limita às paixões humanas. O amor fingido é aquele que só pela frente, mas por trás rejeitam, não tem coragem de falar. O amor fingido é aquele que você abraça o pecador com pecado e tudo. Não, mas eu gosto dele ou dela. Mas abraça também a sua forma de ser e não tem coragem de rejeitar e ainda se coloca tais pessoas para pregarem, cantarem, sendo a sua responsabilidade de cuidar da obra de Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo fala, que o amor não deve ser fingido, deve ser de coração. No versículo 7 do mesmo capítulo, o apóstolo demonstra as qualidades que são outorgadas por Deus para a disseminação do Evangelho, o Evangelho da paz. Não é de qualquer jeito, não é de forma aleatoriamente. Estou aqui pregando, daqui a pouco estou andando na rua como uma pessoa qualquer.
Todo mundo conhece um soldado do exército, da marinha, da aeronáutica, da polícia. É reconhecido e hoje o cristão perdeu. Muitos estão perdendo essas características de fazer a diferença. Elias foi reconhecido pela sua postura. Eliseu foi reconhecido pelo seu modo de viver. E nós? Então precisamos de ver as qualidades que Deus outorgou a cada um de nós para que nós possamos levar esta palavra do Evangelho, da paz, a um mundo perdido. E o apóstolo Paulo começa: o poder de Deus e as armas da justiça. São duas que são indispensáveis. Sem poder e sem essas armas, o evangelho que nós falamos fica solto no ar, porque não tem a direção do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo diz. Dos versículo 8 ao versículo 10, mesmo vivendo em plena comunhão com Deus, vejam a reputação que o apóstolo ganhou. Mesmo lutando, mesmo procurando demonstrar a sua vida íntegra, mas infelizmente o mundo é mau, o mundo jaz no maligno, porque segundo o apóstolo, o ministério que recebemos do Senhor será julgado pelo mundo e por Deus. O mundo nos observa. Nós somos observados pelos nossos vizinhos. Nós somos observados no comércio. Nós somos observados em todo lugar. É esse o evangelho? Cadê a paz que vocês pregam e não vivem? Então o apóstolo Paulo diz que o mundo, que o cristão, ele é julgado pelo mundo e também por Deus. Os olhos de ambos estão sobre nós. O mundo nos desconhece, isso aí é claro. É raro se encontrar e não se glorie, não fique feliz quando diz: esse é um grande homem. Não, tenha cuidado. Mas o que nos alegra é que nós somos conhecidos por Deus. Por Deus. Deus nos conhece, porque Ele que nos fez. Ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo deixa claro que somos observados do céu e da terra. Sob os olhares terrenos, olhares dos homens maus, numa sociedade corrompida, somos considerados pobres, estultos. Veja a ênfase no versículo 8 que o apóstolo fala: por honra e por desonra. É os olhares do mundo que nós somos avaliados. Hoje o mundo nos avalia por aquilo que nós temos. Mas Deus nos avalia por aquilo que nós somos. E nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo era um homem despojado de toda a honra. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele mesmo afirma isso. Ele fala dele. Ele não tinha honra nenhuma. E diante de tantas coisas boas que ele fez e o padrão de vida, ele era considerado lixo do mundo e escória de todos. Escória é aquilo que não serve mais. E lixo é aquilo que todo mundo já conhece. Nas grandes... Hoje tem um material, um subproduto, né, das grandes siderúrgicas, que é chamada de escórias. Por que era chamada de escória? Porque ela era retirada dos fornos e era deitada fora, em aterros. Mas as empresas cimenteiras, da qual passei quase 25 anos dentro de várias, do mesmo grupo, descobriu que, os químicos descobriu que, adicionando essa escória, fortalecia e dava uma boa qualidade no cimento. Então deixou de ser escória. O nome é tido como escória, mas não é mais escória, porque a escória não serve para nada. A solda elétrica, ela tem uma escória, é aquela casquinha que fica por cima, também não serve de nada. E Paulo era considerado esse tipo de escória. Eu estou colocando esta ênfase sobre a escória das siderúrgicas, para que alguém pode dizer: mas tem escória? Sim, tem, porque o nome é escória porque sempre foi chamado de escória. E não servia. Só é pegar o norte-dicionário na língua portuguesa e a gente vai ver o que significa escória. Mas quando nós somos observados do
ponto de vista dos céus de Deus é de suma importância. Isso é que nos alegra. Isso é que nos deixa cada dia mais fortalecidos. Nós somos tratados como ricos e sábios. Aos olhos de Deus, o apóstolo era muito honrado. Isso nós temos pura certeza. E cada um pode também ser assim. O apóstolo continua com os paradoxos que fizeram parte do ministério, na sua carreira ministerial, quando ele diz ainda, veja, são coisas que a gente olha assim e diz, como ele falou isso? Ele fala de infâmia e boa fama. Ele era criticado até pelos seus filhos na fé. Falavam deles escondidas, ocultamente, covardemente, porque não tinha coragem de encarar a santidade de Deus na vida do apóstolo Paulo. Ele era tratado como charlatão. Para os críticos, Paulo não era um autêntico apóstolo, era um charlatão, era um enganador. Por isso ele fala enganador e sendo verdadeiro. Aos olhos dos críticos, ele era como enganador, mas ele era verdadeiro na sua vida ministerial, na condução da palavra de Deus. Ele tinha convicção que seu ministério e a sua mensagem tinha aprovação de Deus, isso é gratificante. Fale quem quiser, diga quem quiser dizer. Quando alguém falar de você e você tem convicção, você diz como o apóstolo disse, eu sei em quem tenho crido, meu filho, minha filha. E ele prossegue com seus paradoxos, desconhecido, entretanto bem conhecido. O mundo não nos conhece, mas os fiéis e Deus nos conhece. Os judeus caluniavam Paulo dizendo que ele não passava de um impostor. Seus irmãos judeus. Mas para muitos dos seus filhos na fé, ele era conhecido e muito amado. Era um conforto maravilhoso para a vida do apóstolo Paulo, para fortalecimento do seu apostolado. Outros paradoxos, ele disse morrendo e vivendo, castigado e não morto. É lindo falar das coisas que o apóstolo Paulo falou. Entristecido, mas sempre alegre. Sendo pobre, mas enriquecendo a muitos, está no versículo 9 e o versículo 10. Nada tendo, mas possuindo tudo, no versículo 10. E ele encerra buscando fortalecer o seu relacionamento. Isso é muito importante. O relacionamento com a igreja de Corinto. Paulo não apenas ama seus filhos, mas manifesta esse amor. Isso é gratificante. Ele deixava transparecer, porque tem pessoas que perdem o fio da meada do amor por qualquer coisa. E esquece que no capítulo 13 ele mesmo escreveu, tudo sofre, tudo suporta. É fácil falar. É muito fácil ler, falar e pregar. Mas o apóstolo Paulo lia, escrevia, falava, pregava e vivia. Com os irmãos de Coríntios, eles precisavam reatar o elo da reconciliação, precisavam se libertar de tantas e tantas coisas, e o apóstolo Paulo lutava sobre isso. Então, como os irmãos de Coríntios, eles precisavam de uma libertação de todos os maus pensamentos contra o apóstolo, e posteriormente poderia ser outro, nós também não ficamos de fora. Devemos pedir a Deus que unja os nossos pensamentos quanto aos santos homens de Deus, que ainda tem profeta, tem pastores, tem homens sérios numa terra corrupta. Por estas razões, meus queridos irmãos, todo obreiro, todo cristão deve fazer esta pergunta: como Deus está me vendo? Encerramos aqui o primeiro texto e eu creio que deve ter preenchido a necessidade de cada um de nós. Que Deus assim o abençoe e voltaremos em breve com o nosso segundo texto compartilhado para ganhar tempo. Um abraço, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar o seu like, é muito importante. E temos uma Bíblia muito linda para sortear quando completarmos 1000 inscritos. Mas está perto.
e você pode ganhar esta Bíblia para a glória de Deus. Um abraço e até a próxima, se Deus permitir.